Segundo Reis 3. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém, não foi como seu pai ou sua mãe Jezebel. Jorão derrubou a coluna de Deus Baal e que seu pai havia mandado levantar. No entanto, com o rei de Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele. Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Messa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Messa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão e o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus? O Senhor, para que consultaremos ao Senhor ao meio dele. Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era ajudante de Elias. Ele é o profeta que diz o Senhor. Ele é o profeta e diz que o Senhor manda. Disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com seus profetas, que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis, e ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, ao Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, e que já eu não respeitasse ao seu aliado, o rei Josafá de Judá, e eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico enquanto o músico tocava a harpa. O rei do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Agora me tragam um músico. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas e todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver a chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai encher de água, e vocês, ao seu gado e os seus animais de cargas, terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isto. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades dele e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de águas e entregarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo em direção de Edom e cobriu o chão.
Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto como os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ficasse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue, com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo e o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram no acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas seguiram os moabitas e matando-os, e os destruindo as suas cidades conforme iam passando por um terreno de plantação. Cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedra. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital da cidade de Kir-Eres ficou faltando, mas os atiradores da funda o cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar a passagem através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei de Síria. Porém, não conseguiu. Então pegou seu filho mais velho, e iria ficar no lugar dele como rei, e ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país.